Olá, sejam bem-vindos ao Panorama da Educação, um espaço virtual para informar sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também para repercutir as principais novidades do cenário educacional. Quem está conosco novamente é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, que novidades o senhor tem para a gente nessa semana? Olá, Thaís, olá a todos que nos acompanham. Foi também uma semana bastante intensa de trabalho, né? Mais uma vez repercutindo, e ainda deverá continuar a repercutir, o desafio à volta às aulas presenciais, não só aí em São Paulo, mas em todo o Brasil. Não é? Muitas preocupações em torno, né? Os pais estão e continuam ainda bastante inseguros. Eu acho que esse é um tema que deve permear por um bom tempo e deve fazer parte da nossa agenda, mas também falar um pouquinho, né, da semana que passou. Foi uma semana bastante intensa, como eu disse, né? Nós realizamos vários webinários aí, bastante diversos em seus objetivos, né? Um deles que me marcou muito foi o Python of Science, né, organizado pelo Instituto de Estudos Avançados, né, nosso aí de Ribeirão Preto, com o nosso professor Antônio Costa. É uma forma diferente, né? Mas uma forma muito relaxada, gostosa. Foram quase 2 horas que passaram que a gente nem viu, né? Falando um pouquinho de ciências, um pouco de educação, e principalmente da importância de um professor para o século XXI, né? Então, eu gostei muito dessa experiência. Foi também um momento, para mim, bastante importante, foi o webinar com a comunidade judaica, na quinta-feira, que tratou da questão de como levar a educação para todos, não é? Educação de qualidade para todos. A comunidade judaica tem uma iniciativa extremamente interessante, que eu me identifico muito com ela, chamado Fundo de Bolsas. É uma maneira de captar recursos da própria comunidade para ajudar na educação de jovens de baixa renda, né? E eu fiz parte, eu fui convidado pela comunidade para falar, e fiz com muito carinho, porque eu também tenho, de uma forma bastante humilde pelo tamanho, mas sempre há mais de 13 anos, que eu ajudo, em média, de 5 a 6 jovens por ano, jovens de baixa renda, para que eles possam concluir os seus estudos numa universidade. Então, para mim, foi um momento muito particular, porque eu acredito na solidariedade como um elemento central para que a gente tenha um país mais justo, né? E, nesse caso em particular, eu vejo na educação um elemento fundamental para que, desde que todos tenham acesso a essa educação de qualidade, onde todas as crianças e jovens aprendam, eu vejo como um caminho para um país mais justo, através da educação. Então, queria muito parabenizar a comunidade judaica de São Paulo por essa iniciativa, e tive o prazer de fazer parte. E também no sábado, né, pela manhã, juntamente com a Luísa, do Magazine Luiza, a gente teve a oportunidade de falar para os jovens de Ribeirão Preto, né? O Fabiano, que tem um empresário, um jovem com quem eu trabalhei no Instituto Ayrton Senna, que está muito vinculado aí ao movimento Ribeirão 2030, me convidou para falar para os jovens de Ribeirão Preto. Então, foi também uma experiência bastante significativa para mim. É muito bom quando a gente pode falar da nossa trajetória de vida enquanto exemplo para a juventude, e pude compartilhar esse momento com a Luísa, do Magazine Luiza. Então, foi muito interessante. E um outro webinar também que participamos semana passada foi o da Academia Brasileira de Ciências, para discutir a questão da qualidade da educação básica, e pude dividir essa sala de palestras, né, de webinar, com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, e com o Daniel Cara, da campanha pelo direito à educação.
Então, foi também um momento bastante rico de debates sobre a qualidade, o financiamento da educação e a questão do retorno às atividades presenciais. Queria também compartilhar que com a nossa comunidade, né, que acompanha as nossas atividades pela cátedra, e os projetos que estamos fazendo em parceria com outras instituições para a elaboração de um documento, serão, na verdade, 3 ricos documentos para os novos prefeitos que tomarão posse a partir de janeiro de 2021, e nós conseguimos fazer parcerias para a elaboração de estratégias, divulgação de dados, o que nós estamos chamando, um deles foi o Atlas da Educação, que nós estamos fazendo em parceria com a Long Life Learners, né? Que vai ser um trabalho fantástico, pelo que eu pude ver, não é? O trabalho dessa consultoria educacional vai ser um atlas que vai além da questão da educação para as cidades de médio porte. Então, vai incluir também indicadores de trabalho, indicadores de renda, indicadores demográficos, e a ideia é cruzar tudo isso com os indicadores educacionais, ser, portanto, uma grande plataforma de consulta para prefeitos e secretários de educação. Eu estou bastante feliz com essa iniciativa, eu acho que vai ser uma bela contribuição que a cátedra vai deixar para a indução e melhoria da política pública de educação nas cidades de médio porte, que é o nosso grande objetivo. E é muito simples, algumas pessoas me perguntam, né, por que cidades de médio porte? Porque foram as únicas que efetivamente cresceram, né, de uma forma bastante significativa no último censo do IBGE de 2010. Além disso, em torno delas gravitam, né, as cidades pequenas. Né? Então, você pensar em políticas que fortaleçam a qualidade da educação nessas cidades de médio porte, termina tendo um rebatimento para o território, para o local em que elas se situam. Né? Então, esse projeto vai ser muito importante, assim como um outro, que é com o IED, né, que está vinculado ao QEDU, né, que é um site, talvez hoje o melhor site de indicadores de educação, e estamos fazendo o mapa da aprendizagem da educação para as cidades de médio porte. Então, é com muita satisfação que digo que esses projetos estão caminhando, né, e que será, sem dúvida, um legado deixado pela nossa cátedra. Maravilha, professor! E um assunto muito interessante que eu tenho para repercutir com o senhor nessa semana é um relatório que foi divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que traz vários dados interessantes, mas um deles é muito impactante, que é o fechamento das escolas durante a pandemia vai acarretar uma perda de 1,5% na economia global até o final deste século. Ou seja, não é só o Brasil que está sendo afetado, o mundo inteiro está sendo afetado por essa pandemia na educação, e isso vai até o final desse século. Eu queria que o senhor comentasse isso e também falasse sobre a volta às aulas presenciais. A gente está vendo algumas cidades, pelo menos aqui no estado de São Paulo, já são 128 cidades, que estão começando a retornar às atividades presenciais. Não com conteúdo ainda, mas com atividades de recepção e complemento para os alunos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Esse é um tema extremamente sensível, né, muito delicado, não é só aqui no Brasil, mas é no mundo inteiro. Essa pesquisa da OCDE traz muita preocupação. A gente sabe do impacto da educação, né? A educação não é o único, mas é o principal vetor para a sustentabilidade de um país, né, no seu desenvolvimento humano, social, econômico. Então, quando há um impacto profundo, como é o que agora estamos vivenciando com a pandemia, com o Covid-19, né, você tem uma ideia, aqui no Brasil, praticamente 50% das nossas crianças, principalmente aquelas dos municípios menores, né, de menor capacidade econômica, estão sem aula até agora. Né? Então, há uma preocupação mundial realmente sobre o impacto na educação. Esse relatório da OCDE, que é um relatório muito denso, né, traz informações muito ricas,
mas coloca um sinal, né, eu diria, não digo vermelho, mas um sinal amarelo de preocupação já sobre essa questão educacional. Lamentavelmente, a gente está verificando um aumento da politização aqui no Brasil em relação ao retorno das atividades presenciais, né? Se, por um lado, é muito gratificante verificar, pelo menos os dados até semana passada, mostraram uma importante queda no número de óbitos, né, aqui no Brasil pela Covid, cerca de 29%, comparando com 14 dias atrás, né, e também no número de casos, de certa maneira, mostrando que o país parece que já começa realmente no processo de redução, né, na curva de queda, não é, do Covid, tanto de casos como de óbitos. Isso precisa ser comemorado, mas precisamos manter a cautela e os cuidados devidos, né? Até aqui, os aspectos sanitários, né, que todos nós já sabemos. Mas o que traz aqui é essa preocupação. Os pais estão muito inseguros se devem mandar seus filhos para a escola ou não. O grande problema é que todos os especialistas no campo da saúde, não é, e mostram que, de alguma forma, há problemas sérios se também as crianças ficarem por muito mais tempo em casa. A gente está vivendo agora sobre uma situação de dois vetores em sentidos opostos. Há ainda uma preocupação desse retorno presencial, porque ainda não temos uma situação ainda muito segura, pelo menos olhando a média Brasil, né? De retorno às atividades presenciais, né? Mas, por outro lado, a questão de segurança alimentar, a questão vinculada à violência sexual, né? A outras formas de violência nas crianças confinadas muito tempo em casa, né? Isso está trazendo prejuízos que poderão ser irreversíveis a médio e longo prazo, né? Isso é um ponto que a gente precisa considerar, né? Os filhos de famílias que têm um certo potencial socioeconômico, né, têm tudo em casa praticamente, podem estar perdendo esse convívio, que é importantíssimo, né, do ambiente escolar, mas tem uma estrutura, muitas vezes, favorável do ponto de vista da segurança alimentar, né? Ela vai na geladeira e tem comida. Ela liga, tem um televisor, tem computador, tem internet, mas a criança de vulnerabilidade socioeconômica elevada, essa criança está numa situação limite, principalmente nesses aspectos que eu citei. Então, é muito importante a gente levar em conta isso daí no retorno às atividades presenciais. Naturalmente, a gente quer preservar a vida, portanto, primeiro tem que ver os pré-requisitos sanitários, para depois, então, enveredar nesse campo. Mas nós precisamos pensar de maneira séria, responsável, porque há outros fatores que começam a implicar, né, a influir, e pode ser de maneira irreversível, como eu disse, na questão do controle socioemocional, nas questões de segurança alimentar, do ponto de vista nutricional. É importante lembrar, né, que muitas crianças têm na merenda escolar, né, a sua alimentação do dia. Então, precisamos pensar em tudo isso com bastante responsabilidade, né? O CNE está agora regulamentando a Lei 14.040, não é? Que vai, de certa maneira, nortear vários pontos em relação a essas atividades, a volta, né, às aulas presenciais. Então, é um tema que vai continuar permeando a agenda educacional do Brasil, por tudo isso, porque ainda não temos a total segurança, mas há pontos de extrema preocupação, como esse que eu acabei de citar, em relação ao desenvolvimento socioemocional e nutricional das nossas crianças, principalmente, e aí eu me refiro, né, àquelas mais vulneráveis socioeconomicamente falando. Então, Thaís, eu entendo que a cátedra precisa sempre continuar olhando para essa questão das políticas públicas de educação nas cidades de médio porte, como estamos fazendo, né? Com entrevistas, com artigos de opinião, né? O nosso artigo de opinião no Correio Brasiliense, na semana passada,
né, foi o mais lido do Correio, e tratou da questão que a escola precisa se reinventar, não é? Então, esse é outro ponto também que tem chamado a atenção, como será a educação pós-pandemia, né? E sobre esse tema eu quero e gostaria muito, no nosso próximo, já convidando vocês para compartilhar essa questão da educação pós-pandemia. Então, eu tenho feito um estudo em vários países, através da cátedra, e gostaria de compartilhar também com vocês. Então, eu aproveito, Thais, mais uma vez, para lhe agradecer pelo seu empenho, pela sua contribuição, agradecer a todos que nos acompanham, né, e vamos continuar nos cuidando, porque o vírus ainda está presente, estamos melhorando a situação sanitária no país, mas os cuidados precisam continuar. Então, eu quero desejar uma ótima semana a todos, né, e até a próxima. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, professora. O Panorama da Educação termina por aqui, mas continua acompanhando o que acontece no cenário educacional no Brasil e no mundo, e também as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. E se você quer ficar por dentro do que acontece na Cátedra e também saber sobre os eventos que a gente realiza, siga os nossos perfis no Facebook e no Instagram. E inscreva-se também em nosso canal no Telegram. A gente se encontra novamente na próxima segunda. Até lá!